Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Vamos continuar no estudo sobre a organização da administração pública, mais especificamente sobre as entidades da administração indireta. Nós vamos tratar hoje sobre as características das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Ok, pessoal? Vamos comigo aqui no slide? Tá aí, nosso assunto de hoje, empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas duas entidades, elas são, embora elas sejam entidades distintas, né, sejam categorias jurídicas diversas, geralmente elas são estudadas em conjunto porque elas possuem muitas características em comum. Então, tanto a sociedade de economia mista como a empresa pública, ela traduz a ideia de Estado empresário, que quer dizer o quê? É o Estado, ele exercendo atividade econômica, e ele procura aliar esse exercício de atividade econômica com o interesse público. Então, tanto a sociedade de economia mista como a empresa pública, ela traduz essa ideia de Estado empresário, que é o Estado exercendo atividade econômica, é o Estado atuando no mercado com vistas a atender o interesse público. Então, por isso, como essas duas entidades possuem essa finalidade, elas são estudadas em conjunto. Elas possuem algumas diferenças, mas essas diferenças elas são unicamente formais, ok? São em relação, quanto ao fim da entidade, a finalidade principal dessas entidades, elas são bem parecidas, por isso que elas são estudadas em conjunto. Nós vamos perceber isso agora nos conceitos. Então vamos começar aí pelo conceito de empresas públicas. Eu vou falar primeiro o conceito de empresa pública e depois falarei o conceito de sociedade de economia mista. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, então, característica importante, são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta do Estado, ok, criadas por autorização legal, então, como são entidades de direito privado, a lei apenas autoriza a criação das empresas públicas. Sob qualquer forma jurídica, então a característica aqui importante da empresa pública, aqui uma característica já própria da empresa pública que é diferente da sociedade de economia mista, a empresa pública ela pode ser criada sob qualquer forma jurídica que seja adequada à sua natureza. Vamos detalhar essa característica adiante. Ela é criada para que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico, tá ok? Então, aquela ideia do Estado empresário que exerce atividade de caráter econômico e ele procura aliar essa atividade com o interesse público. Ou, em certas situações, essa empresa pública também pode prestar serviços públicos. Então, nós temos aqui dois objetos que o conceito destaca: o exercício de atividade de caráter econômico ou a prestação de serviços públicos. Então, esse é o conceito de empresa pública, com destaque aqui a questão da criação sob qualquer forma jurídica, que é uma característica própria das empresas públicas. Então, aqui alguns exemplos de empresas públicas federais. Temos os Correios, a Infraero, o BNDES, o SEPRO e a Caixa Econômica Federal. Então, todas essas são empresas públicas federais. Lembrando que estados e municípios também podem constituir suas próprias empresas públicas, estaduais e municipais. Agora vamos ver o conceito de sociedades de economia mista. Essas sociedades são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então, igual às empresas públicas, integrantes da administração indireta do Estado, ok? Criadas por autorização legal, afinal, são pessoas jurídicas de direito privado.
Sob a forma de sociedades anônimas, está aqui uma característica própria da sociedade de economia mista. É criada sob a forma de sociedade anônima. Como vimos, as empresas públicas podem ser criadas sob qualquer forma jurídica. Já a sociedade de economia mista só podem ser criadas sob a forma de sociedades anônimas. Mais uma vez, iremos destacar, detalhar um pouco mais essa característica adiante. Essa sociedade anônima deve possuir o controle acionário. O controle acionário dessa sociedade deve pertencer ao poder público. Então, um detalhe também importante que falaremos adiante. Tendo por objetivo como regra a exploração de atividades gerais de caráter econômico, da mesma forma que as empresas públicas, e em algumas ocasiões a prestação de serviços públicos. Então, é esse o conceito de sociedades de economia mista, com destaque aqui para a forma jurídica. Forma jurídica, sociedade anônima com controle acionário do poder público. Então, alguns exemplos de sociedade de economia mista federais, temos aí o Banco do Brasil e a Petrobras, são as principais sociedades de economia mista federais. Lembrando que estados e municípios também podem criar as suas próprias sociedades de economia mista. Então, a partir de agora, vamos começar a estudar as características comuns de empresas públicas e sociedades de economia mista. Como eu adiantei no início, essas entidades possuem muitas características comuns. Então, nós vamos estudar elas agora conjuntamente. São características tanto das empresas públicas como das sociedades de economia mista. Começando pela criação e extinção. Então, como pessoas jurídicas de direito privado que são, a lei apenas autoriza a criação dessas entidades. A aquisição da personalidade jurídica ainda depende de atos adicionais, depende de registro. Da mesma forma, a extinção das empresas públicas e da sociedade de economia mista, ela também é autorizada por lei e depende de atos adicionais. Detalhe aqui, a questão das subsidiárias, a criação de subsidiárias dessas entidades, ela depende de autorização legislativa, também depende da edição de uma lei. Porém, não precisa ser uma lei específica, ok? Lembrando lá da aula sobre as características gerais das entidades da administração direta. Ela pode ser uma autorização genérica na lei que autorizou a criação da matriz. Um exemplo, por exemplo, a lei que criou a Sociedade de Economia Mista X pode dispor lá o seguinte: será criada a Sociedade de Economia Mista X. Está autorizada a criação da Sociedade de Economia Mista X. A Sociedade de Economia Mista X poderá criar subsidiárias para desempenhar atividade tal e tal. Então, a lei autorizou especificamente a criação da entidade X. Mas, quando ela tratou das subsidiárias, foi uma lei genérica. Ela autorizou a criação de subsidiárias, genericamente, tá ok? A personalidade jurídica, então, destacando mais uma vez, é de direito privado, tanto das empresas públicas como da sociedade de economia mista. Detalhe, pessoal, para a doutrina, um adendo aqui, a doutrina, ela costuma fazer menção às empresas públicas e as sociedades de economia mista, em conjunto, elas são designadas de empresas estatais ou empresas governamentais. Então, sempre que você se deparar com essa expressão, empresas estatais, essa expressão engloba tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista. Tá ok? Então, adendo importante aí. Prosseguindo. Outra característica comum das empresas estatais é o objeto. Então, essas empresas, elas são criadas para exercício de atividades econômicas. E o que caracteriza o exercício de atividades econômicas é a obtenção de lucro. Então, sempre que o poder público ele pretender auferir lucro em determinada atividade, ele deverá instituir ou uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Tá ok?
E o desenvolvimento dessa atividade, ele pode ocorrer de duas formas. A primeira é a intervenção direta no domínio econômico. Então, nesse caso, o poder público, ele cria a empresa estatal para exercer atividade de caráter empresarial, diretamente no mercado, em concorrência com a livre iniciativa e com a livre concorrência das empresas privadas. Então, esse tipo de exploração só é permitido nos casos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Está previsto lá no artigo 173 da Constituição Federal. Então, o poder público, ele só pode intervir diretamente no domínio econômico, atuando em regime de livre concorrência com a iniciativa privada, nesses casos excepcionais, nos casos de segurança nacional ou nos casos de relevante interesse coletivo. Há também aqui os casos de monopólio, que também estão previstos na Constituição, que também é uma hipótese em que o Estado ele pode intervir diretamente no domínio econômico. Por que, pessoal, que esse regime é excepcional? Porque a exploração de atividade privada, né, em regime de livre iniciativa, não é, em regra, não é de titularidade do Estado, é o particular. O particular é que deve exercer esse tipo de atividades. São atividades, por exemplo, comerciais, industriais, que são exercidas com a finalidade de lucro. Esse tipo de atividade, em regra, ele deve ser exercido pelos particulares, pelo mercado, pelas empresas privadas. Porém, a Constituição, excepcionalmente, permite que o poder público ele também atue nesse mercado. Para quê? Para ter lucro e para também desenvolver alguma atividade de interesse público. Só que é uma atividade excepcional, somente nos casos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Nesse caso, as empresas estatais que desenvolvem esse tipo de atividade são chamadas de empresas exploradoras de atividade econômica. Temos exemplos aí, o Banco do Brasil e a Petrobras. O Banco do Brasil, por exemplo, ele atua lá no sistema financeiro em regime de livre concorrência com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander. Então, o Banco do Brasil, apesar de ser uma empresa estatal, apesar de ser controlada pela União, no caso, ele atua em regime de livre concorrência com o mercado privado, tá ok? Ele está enquadrado aqui no artigo 173 da Constituição. A segunda atividade que pode ser exercida pelas empresas estatais, a segunda modalidade de atividade econômica com intuito de lucro, é a prestação de serviços públicos, ok? Prestação de serviços públicos com lucro. Eu procurei destacar essa expressão, porque apesar de ser uma prestação de serviço público, esse serviço público ele pode ser prestado com lucro. Está previsto lá no artigo 175 da Constituição Federal. Esse tipo de serviço normalmente são aqueles serviços que o Estado, serviço de titularidade do Estado, mas que ele delega para particulares, é aquela descentralização por colaboração. Ele delega mediante concessão, permissão ou autorização. Por exemplo, temos o serviço de energia elétrica e de telecomunicações, que o Estado é um serviço de titularidade do Estado, mas como é um serviço que pode ser prestado com o objetivo de lucro, ele delega a particulares. Mas ele também pode prestar alguns serviços públicos com lucro diretamente, ou seja, sem delegação a particulares, por intermédio de empresas estatais. Nós temos aí, como exemplo, os Correios, que exerce o serviço postal, e a Infraero, que também é uma empresa pública que desenvolve o serviço de infraestrutura aeroportuária. São serviços públicos prestados por empresas estatais com o objetivo de auferir lucro, tá ok? Esse tipo de atividade, prestação de serviços com lucro, ele não pode abranger determinados serviços. Determinados serviços públicos não podem ser prestados com lucro, porque são serviços próprios de Estado. Alguns serviços eles envolvem o exercício do poder de império e o exercício também do poder de polícia. Por exemplo, a segurança pública, a prestação da justiça,
a defesa da soberania nacional. Esses serviços eles não podem ser prestados por empresas estatais, porque eles não podem ser prestados com o objetivo de lucro. Também não podem ser prestados com esse objetivo serviços de caráter puramente social, que são até financeiramente deficitários, então não tem lógica que eles sejam prestados com o intuito de lucro, como os serviços de assistência social, por exemplo. E também ficam excluídos desse tipo de prestação de serviço os serviços que estão previstos lá no título 8 da Constituição Federal, que trata da ordem social, que são aqueles serviços de saúde, educação e previdência social. Esse tipo de serviço também não pode ser prestado por empresas estatais, porque o Estado não pode prestá-los com o intuito de lucro. Tá ok, pessoal? Então, para reforçar, as empresas estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, desempenham atividades econômicas com intuito de lucro. Essas atividades econômicas podem ser de dois tipos. Ou intervenção direta no domínio econômico, em que o Estado, a empresa estatal, ela atua diretamente no mercado, em regime de concorrência com o setor privado. Esse tipo de prestação, esse tipo de atuação é uma atuação excepcional, que só pode ocorrer nos casos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, e também nos casos de monopólio, exemplo, Banco do Brasil e Petrobras. E também as empresas estatais podem exercer atividades econômicas com intuito de lucro para prestar serviços públicos. Como exemplo aí nós temos os Correios e a Infraero. Tá ok, pessoal? Prosseguindo, vamos tratar agora do regime jurídico das empresas estatais. Aqui nós temos que diferenciar as empresas estatais exploradoras de atividade econômica ou de atividade empresarial diferenciar das empresas estatais prestadoras de serviço público. Então, só para clarear aqui para vocês, aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui o Banco do Brasil, aqui em cima, e aqui embaixo os Correios. Empresa de Correios e Telégrafos. Tá ok? As empresas estatais exploradoras de atividade empresarial, elas atuam sobre regime de direito privado. Afinal, elas atuam no mercado em regime de livre concorrência com as empresas do setor privado. Isso quer dizer o quê? Que elas não podem, a Constituição veda que as empresas estatais tenham algum tipo de vantagem em relação às empresas privadas. Porque se tivesse, né, não seria um regime de livre concorrência, seria uma concorrência desleal. Então, as empresas estatais que atuam diretamente no mercado, que exploram diretamente a atividade empresarial, elas não possuem privilégios. Então, elas não possuem aqueles prazos processuais especiais, elas não se sujeitam ao regime de precatório, elas não possuem imunidade tributária, tá ok? Por quê? Porque elas atuam no mercado em regime de concorrência com o setor privado. Então, o regime jurídico dessas entidades, dessas empresas estatais, é predominantemente de direito privado. Por que eu coloquei esse mais? Esse mais quer dizer o quê? Predominantemente de direito privado. Por quê? Porque elas, embora atuam sob o regime predominante do direito privado, em algumas situações, essas entidades exploradoras de atividade empresarial, elas devem observar o direito público. Em algumas atividades, elas devem atuar sob regime de direito público. Quais são essas situações? Principalmente, a questão do concurso público, ou seja, o Banco do Brasil, por exemplo, ele deve, para contratar pessoal, ele deve fazer concurso público. Licitação também, então, vai adquirir um produto ou um serviço, deve fazer licitação. E o controle também pelo Congresso e pelo Tribunal de Contas. Então, essas empresas estatais exploradoras de atividade econômica também, elas se submetem ao controle externo. Tá ok? Então, repetindo, o regime predominante das estatais exploradoras de atividade empresarial é o regime de direito privado. Porém, em algumas situações, elas se submetem ao regime de direito público. Quais situações são essas? Concurso público, licitação e
controle externo. Por outro lado, as prestadoras de serviço público, como exemplo aqui os Correios, elas são pessoas jurídicas de direito privado também, a personalidade jurídica delas também é de direito privado, porém, como elas prestam serviço público, o regime jurídico a que elas se submetem é o predominante, é o de direito público, tá ok? Então, elas, embora possuam as estatais prestadores de serviço público, exemplo, o Correio, embora possuam a personalidade jurídica de direito privado, por ele prestar um serviço público que é de titularidade do Estado, o regime jurídico predominante é o regime de direito público. Essas empresas estatais, elas não estão sujeitas, elas não atuam no mercado em livre concorrência com o mercado, tá ok? Então, por isso, elas possuem essa sujeição ao regime de direito público, predominantemente se sujeita ao regime de direito público. Inclusive, por isso, o STF reconhece que essas entidades, elas elas gozam de imunidade tributária. Então, isso aqui é importante. Possuem imunidade tributária. Quem possui? As empresas estatais prestadoras de serviço público. Por que elas podem possuir essa prerrogativa? Porque elas não atuam lá no mercado em livre concorrência com as empresas do setor privado, tá ok? Diferentemente das estatais exploradoras de atividade empresarial que, por atuarem no mercado, elas não podem possuir privilégios não extensíveis às demais empresas do setor privado. Eu lembrei de um detalhe, que a Constituição diz que as exploradoras de atividade econômica não podem possuir privilégios não extensíveis às empresas do setor privado. Isso quer dizer o quê? Que se a lei instituir um privilégio às empresas do setor privado, logicamente, as estatais também poderão gozar desse privilégio. O que elas não podem ter é um privilégio que as empresas do setor privado não possuam. Ok? Então, esse é um detalhe relativo às exploradoras de atividade empresarial. Vamos prosseguir. Aqui, para reforçar aquele ponto que eu já comentei, tanto as empresas exploradoras de atividade empresarial como as prestadoras de serviço público, elas se sujeitam a essas regras aqui de direito público, que é o controle do Tribunal de Contas ou o controle externo, o concurso público e a licitação na atividade meio. Aqui o detalhe importante, a licitação é na atividade meio. Isso quer dizer o quê? O Banco do Brasil, por exemplo, quando ele atua na sua atividade fim, que é fazer a intermediação bancária, ele não precisa realizar a licitação. Mas se ele for fazer uma aquisição de um produto ou um serviço para a sua atividade de meio, por exemplo, se ele for adquirir mesas e cadeiras lá para as agências ou para a sede, ele precisa fazer a licitação. Agora, se ele for firmar um contrato de abertura de conta corrente lá com um particular, esse contrato não precisa ser precedido de licitação, porque é uma atividade fim, tá ok? Então, as empresas estatais, elas devem observar o princípio da licitação na atividade meio, mas não na atividade fim. Prosseguindo nas características comuns entre empresas públicas e sociedade de economia mista, a questão do estatuto jurídico próprio, que está previsto lá também no artigo 173 da Constituição. Esse artigo ele prevê a edição de um estatuto jurídico que será aplicável às estatais exploradoras de atividade empresarial, ou seja, ele não será aplicável às estatais prestadoras de serviço público. E o que esse estatuto ele vai dizer? Ele vai
ele vai prever a sujeição dessas entidades ao regime próprio das empresas privadas e também criar um estatuto próprio de licitações e contratos para essas empresas. Essa lei, pessoal, ela ainda não foi criada, esse estatuto ele ainda não foi criado, o que tem gerado aí várias disputas judiciais, principalmente no que tange à sujeição dessas estatais às normas de direito público. Então, esse estatuto era justamente para regular essas situações. Em que medida essas exploradoras de atividade empresarial estariam sujeitas ao regime de direito público, inclusive aqui regulando a questão da licitação. Então, por exemplo, lá na Petrobras, existem várias disputas entre Petrobras e TCU em relação à questão de licitação, se a Petrobras deve ou não realizar a licitação. O TCU tem entendimento, a Petrobras tem outro entendimento, e essa celeuma toda muito é causada por conta dessa ausência desse estatuto jurídico que está previsto lá no artigo 173 da Constituição. Artigo o qual eu recomendo a leitura de vocês, porque esse artigo ele diz exatamente os pontos que esse estatuto jurídico ele deve prever. Então, é legal conhecer esses pontos. Tá ok? Prosseguindo, característica comum também das empresas públicas e sociedades de economia mista é a não sujeição à falência, ok? Ou seja, independentemente da atividade que desempenham. Ou seja, tanto as estatais, prestadores de serviços públicos, como as atividades econômicas, como as estatais que desempenham atividade econômica, que atuam diretamente no mercado, essas empresas não se sujeitam ao regime de falência e execução, ok? Então, uma característica importante, algumas questões abordam esse tema. Outra característica das empresas públicas e sociedade de economia mista é quanto aos seus bens. Então, os bens dessas entidades são bens privados, ou seja, eles não possuem aquelas prerrogativas próprias de bens públicos, dos bens públicos. Eles não possuem a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e nem aquelas restrições à alienação. São bens privados. Porém, há uma exceção. Naquelas estatais prestadoras de serviço público, ou seja, não nas que exercem atividade econômica, e sim nas prestadoras de serviço público, aqueles bens que são afetados diretamente na prestação do serviço público, eles possuem as prerrogativas dos bens públicos. Então, por exemplo, os bens lá dos Correios e da Infraero, os bens são diretamente afetados na prestação do serviço público, na atividade fim da entidade, eles possuem essa prerrogativa dos bens públicos, tá ok? Vamos falar agora sobre o pessoal. O pessoal das estatais, ele é contratado pelo regime seletista. Afinal, essas entidades são entidades de direito privado. Então, eles são submetidos ao princípio do concurso público, mas depois que são admitidos, eles assinam lá um contrato de trabalho com a entidade. É o regime da CLT, ok? Então, entidades estatais, regime seletista. Um ponto importante. Esses empregados, são empregados públicos, eles, embora sejam admitidos por concurso público, eles não possuem estabilidade. Diferentemente dos servidores estatutários, os empregados públicos das empresas estatais não possuem estabilidade. Porém, a jurisprudência vem exigindo aí a motivação da sua demissão. Eles podem ser demitidos, mas a jurisprudência exige que a autoridade motive esse ato de demissão. Então, ela deve apresentar um motivo razoável, coerente para essa demissão, sob pena de ser contestado, anulado judicialmente. Ok? Então, não possui estabilidade, mas a demissão desses empregados exige motivação. Essa motivação ela não é exigida, por exemplo, lá nas empresas privadas. Então, é uma característica aí própria das empresas estatais. Um detalhe importante é que os dirigentes das empresas estatais, eles não são empregados públicos. Os dirigentes, entende-se aí o presidente, os diretores e os membros dos conselhos de administração e fiscal. Esses dirigentes,
Ao contrário dos demais empregados da entidade, esses dirigentes não são empregados públicos, ou seja, eles não estão sujeitos à CLT. A relação de um dirigente à respectiva empresa, ela se rege por normas especiais lá do direito comercial e não pelo do direito do trabalho, como os empregados em geral. Ok, pessoal? Então, dirigentes não são empregados públicos, não estão sujeitos à CLT. Outro ponto comum das empresas estatais é que não cabe ao legislativo aprovar o nome desses dirigentes. Então, eles são indicados lá normalmente pelo chefe do executivo, ou obedecendo o rito próprio lá do estatuto da entidade, mas não cabe ao legislativo aprovar o nome desses dirigentes. É diferente lá das autarquias. Como vimos, nas autarquias, o legislativo pode aprovar a nomeação dos dirigentes. Nas empresas estatais, não cabe essa aprovação prévia do legislativo. Outro ponto importante, uma característica aqui, é que é possível impetrar mandado de segurança contra os atos dos dirigentes das empresas estatais. Mas são atos que esses dirigentes praticam como autoridade pública, ou seja, aqueles atos praticados em regime de direito público, como lá nas licitações e nos concursos públicos. Então, é possível você impetrar o mandado de segurança contra atos dos dirigentes de empresas estatais quando eles atuam como autoridade pública, ou seja, sob o regime de direito público, como exemplo, nas licitações e nos concursos públicos. Mas não é cabível o mandado de segurança contra um ato de gestão econômica praticado por esses dirigentes. Ato de gestão econômica lá na atividade fim da entidade, praticado sobre o regime de direito privado. Não cabe mandado de segurança contra esses atos, apenas contra os atos de direito público. Agora, pessoal, até aqui nós vimos as características comuns das empresas públicas e sociedade de economia mista. Agora nós vamos ver os traços que as diferenciam. Vamos começar a tratar das diferenças, que são poucas. A primeira delas, é a forma jurídica. As sociedades de economia mista, elas são constituídas sob a forma de sociedades anônimas, ou seja, tem o capital social dividido em ações. Já as empresas públicas, elas podem ser constituídas sob qualquer forma admitida em direito, ok? Inclusive sob a forma de sociedade anônima, qualquer forma. Sociedade de economia mista, apenas sociedade anônima, empresa pública, qualquer forma admitida em direito. Outro ponto que diferencia as entidades é a composição do capital. A sociedade de economia mista, ela é composta por recursos públicos e privados, ou seja, o patrimônio da sociedade de economia mista, ele é integralizado por recursos públicos e recursos privados. Daí o nome mista, né? Que é recurso público e recurso privado. Sendo que, detalhe, o recurso público deve ser majoritário, ok? Então, a sociedade de economia mista deve ter pelo menos 51% do seu patrimônio composto por recurso público. O restante pode ser privado, mas o majoritário deve ser recurso público. O detalhe é que esse capital majoritário entende-se o capital com direito a voto. Então, a sociedade anônima ela pode ser dividida em ações preferenciais e ações ordinárias. Apenas as ações ordinárias possuem direito a voto. Então, quando se fala em capital público majoritário, quer dizer o capital com direito a voto, que dá ao poder público o poder de dirigir a empresa, de apontar os rumos daquela empresa. O capital público, outro detalhe é que o capital público ele pode ser oriundo tanto das pessoas políticas como de outras entidades da administração indireta. Então, não necessariamente deve ser o recurso lá oriundo do Tesouro Nacional diretamente. Pode ser também uma outra entidade pública. Tá ok? Já as empresas públicas, o patrimônio é constituído unicamente de recurso público. Tá ok? Não há participação de capital privado nas empresas públicas. O detalhe é que sendo o capital
público, pode participar mais de uma entidade. A entidade deve ser uma entidade pública, inclusive uma sociedade de economia mista. Então, por exemplo, é possível lá a criação de uma empresa pública, cujo capital seja de titularidade de 3 acionistas: a União, uma autarquia estadual e uma empresa pública municipal. Ou seja, são 3 entidades públicas, né? A União, uma autarquia estadual e uma empresa pública municipal. Mas é tudo recurso público, então essa entidade seria uma empresa pública, ok? Outra diferença reside aqui no foro judicial. A Sociedade de Economia Mista Federal, o foro judicial dela é a Justiça Estadual. Essa é a regra. Então, aqui detalhe, ó, a Sociedade de Economia Mista é federal, só que o foro judicial é a Justiça Estadual. Essa é a regra. Segue aqui mais ou menos a regra das empresas privadas. Porém, se a União ela atuar como assistente ou oponente nesse processo judicial, quer dizer, se a União ela tiver algum interesse nesse processo, a União como pessoa política, né, ela atrai o foro para a Justiça Federal. Então, recapitulando, Sociedade de Economia Mista Federal, a regra, o foro judicial é a Justiça Estadual. Porém, se a União tiver algum interesse no processo e atuar como assistente ou oponente, o foro é atraído para a Justiça Federal. Já no caso da empresa pública federal, o foro é sempre a Justiça Federal. Empresa pública federal, o foro é sempre a Justiça Federal. Já se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista estadual ou municipal, o foro é sempre a Justiça Estadual. Porém, se o assunto tratado na ação judicial for um assunto trabalhista, for uma ação trabalhista, então, em qualquer caso, o foro será a Justiça do Trabalho. Afinal, os empregados dessas entidades são regidos pelo regime seletista. Então, a competência é da Justiça do Trabalho. É isso, pessoal. Essas são as principais características. Agora vamos ver algumas questões de prova para consolidar alguns pontos importantes. A primeira questão. São características comuns a empresas públicas e sociedades de economia mista, entre outros, a personalidade jurídica de direito privado, a derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público e desempenho de atividade de natureza econômica. Então, tanto empresas públicas como sociedade de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado? Sim. Elas estão sujeitas à derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público. Quer dizer o quê? Que em determinadas situações o regime de direito privado pode ser afastado e ser aplicado a essas situações algumas normas de direito público? Sim, vimos lá a questão do concurso público, das licitações e do controle externo. Então, são exemplos de derrogação do regime de direito privado por normas de direito público. Então, aqui essa parte também está correta. E as empresas públicas e sociedade de economia mista são criadas para o desempenho de atividade de natureza econômica? Correto. Então, ambas traduzem aquela ideia de Estado empresário. Lembrando que essa atividade de natureza econômica pode ser tanto a intervenção direta no domínio econômico, ou seja, o exercício de atividade de natureza empresarial em regime de livre concorrência com o setor privado, como também pode ser a prestação de serviço público, tá ok? Então, pelo que vimos aqui, todos os pontos da assertiva estão corretos. Então, o gabarito da questão está certa. A segunda questão, a sociedade de economia mista é a pessoa jurídica de direito privado que pode tanto executar atividade econômica própria da iniciativa privada, quanto prestar serviço público. Correto, né, pessoal? Então, vimos que tanto a sociedade de economia mista como a empresa pública, ela executa atividade econômica, ou seja, ela atua com um objetivo de lucro e essa atividade econômica pode ocorrer de duas formas. Tanto intervindo diretamente no mercado, na atividade econômica, que seria essa primeira
essa primeira hipótese, atividade econômica própria da iniciativa privada, também como pode prestar um serviço público de titularidade do Estado, um serviço público que pode ser prestado com intuito de lucro. Então, a questão está correta. Mais uma questão. As sociedades de economia mista podem revestir-se de qualquer das formas em direito admitidas, a critério do poder público, que procede à sua criação. Então aqui, pessoal, a questão inverteu os conceitos, né? Então, a sociedade de economia mista só pode ser constituída sob a forma de sociedade anônima, sob a forma de SA. Aqui, as empresas públicas, ao contrário, é que podem se revestir de qualquer forma admitidas em direito. Então, a questão inverte o conceito, por isso está errada. Mais uma última questão. A empresa pública federal caracteriza-se, entre outros aspectos, pelo fato de ser constituída de exclusivo capital da União, não se admitindo, portanto, a participação de outras pessoas jurídicas na constituição de seu capital. O que ele está dizendo aqui, que uma empresa pública federal, ela deve ser constituída de capital exclusivo da União. Então, aqui alguns pontos a se destacar. Uma empresa pública, ela deve ser constituída de capital exclusivamente público. Esse capital, ele deve ser oriundo de uma entidade pública, tanto de uma entidade política como de uma entidade administrativa. Agora ele está dizendo que uma empresa pública federal. O que caracteriza uma empresa pública federal? Que a maioria do capital dessa empresa pública seja de propriedade da União. Ou seja, embora ela possa contar, o seu capital possa ser constituído de outras, pode ser oriundo de outras entidades também públicas, inclusive de outros entes federados, a maioria desse capital deve ser da União, para ela ser caracterizada como uma entidade, uma empresa pública federal. Por exemplo, uma empresa ela pode ser formada pelos capitais, comunhão de recursos oriundos da União, de um estado e de um município. É uma entidade, é uma empresa pública, ou seja, todo o seu capital 100% é público. Agora, para ela ser uma empresa pública federal, a maioria desse capital deve ser proveniente da União. Então, o que está errado aqui? Que ela está dizendo que o capital deve ser exclusivo da União. Não é isso. Ele deve ser majoritário da União e não exclusivo. Majoritário. Ele deve ser exclusivo, capital exclusivo público, mas não necessariamente da União. Então, nossa questão está errada. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre as características das empresas estatais. Espero que tenham aproveitado. Estudem bastante esse assunto, que é um assunto bem cobrado em prova. Das entidades da administração indireta, eu considero que as empresas estatais, em primeiro lugar, são as mais cobradas. Em segundo lugar, nós temos as autarquias e depois as fundações públicas. Então, estudem bastante aí sobre as empresas estatais que são muito cobradas em provas. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Um abraço.